no que tange as principais questões que vocês vão encontrar, trouxe aqui alguns dos assuntos mais atuais que ela tem abordado nas suas provas e principalmente as questões mais simples que ela pode também colocar para você, que é aquelas pegadinhas básicas, mudando a contextuação, onde que ela vai estar colocando para você situações, aquelas palavrinhas básicas, onde que ela coloca o se para você de uma certa maneira na prova, mas principalmente as palavras apenas, a palavra é possível, não é possível, e lembrar muito daquela atenção que você tem que ter nesta mudança que ela está colocando. Ela está usando a negação da negação. Basicamente, você tem que usar o raciocínio lógico para entender melhor as questões. Por quê? Porque só interpretar não adianta. Tem que saber entender o que está ali. Por isso, o raciocínio lógico também é importante. Então, ela traz lá a opção não é impossível. Ué, se não é impossível, quer dizer que é possível. Negação da negação é a própria afirmação. Então, são conceitos básicos que você vai agregando de outras matérias, mas que fazem toda a diferença aí, não só na informática, por ser também a base da informática, o próprio raciocínio lógico, mas também você encontra esses assuntos relevantes dentro das outras matérias. A própria parte do entendimento. Bom, para começarmos aí, então, vamos falar um pouquinho dos assuntos relativos aí à computação na nuvem que tem aparecido com certo peso aí nas provas. Lembrando que aqui não é nada muito complexo, não. O que ela vai questionar para você sobre computação na nuvem são algumas ferramentas, exemplos de ferramentas, em que contexto que elas se enquadram. Por exemplo, quando você fala lá em computação na nuvem, você vai falar em cloud computing, ou seja, na ideia da própria computação dita, e também eles vão falar para você na ideia do cloud storage, ou seja, na parte referente ao armazenamento dos dados na estrutura de nuvem. Ou seja, ele vai estar colocando para você a relação aí simplesmente baseada no que se remete às ferramentas ou propriamente dito ao conceito da coisa. Por quê? Quando você fala na estrutura de computação na nuvem, você tem que lembrar que a ideia básica é não há instalação de aplicações. Você não precisa instalar aplicativos quando fala em computação na nuvem. Muito menos quando fala em armazenamento de dados na nuvem. Não cabe ao usuário essa necessidade. Porém, é um opcional. Você pode instalar aplicativos? Pode, mas não é necessário. Porque a essência de computação na nuvem é que as informações, os dados sejam processados ou simplesmente armazenados na própria nuvem. E vale lembrar que quem é esta nuvem de dados aí? A própria estrutura da internet. Então tem que lembrar muito sobre isso. Porque a internet é a rede mundial de computadores. Você simplesmente está jogando a informação lá. Mas, obviamente, que eles vão falar, e ela tem colocado na prova para você, algo relacionado ao conceito de nuvem privada. E quando eles falam sobre nuvem privada, significa que ele está falando de intranet? Não. Quando ele fala nuvem privada, ele está falando simplesmente que existe alguém que tenha um usuário e senha em um serviço de computação na nuvem. Ou tenha uma estrutura já pré-organizada para ele. É algo exclusivo dele, para uso próprio de uma empresa ou de uma pessoa mesmo física nessa situação. Mas quando fala na ideia de nuvem privada, também está usando os mesmos conceitos de computação na nuvem. Está usando armazenamento em um local físico diferente do da própria empresa. Normalmente um ambiente aí espalhado, disperso, como é o próprio conceito vinculado à ideia da internet, ou seja, o princípio da distribuição de informações. Bem, quando ele fala aí na computação na nuvem, o que você tem que lembrar? Os exemplos que podem ser colocados para você. O que eles colocam aqui, basicamente, é a respeito aí do Google Docs. Ele é um exemplo de aplicação na nuvem? Exato. Por quê? Você precisa instalar alguma coisa para usar o Google Docs? Não, mas olha como que a CESP traz essa pegadinha para você. Ela vai dizer, olha, quando está sendo utilizado o Google Docs, o usuário precisa ter ou o Microsoft Office instalado ou o BR Office. Precisa ter alguma coisa instalado para ser computação na nuvem? Não, computação na nuvem não precisa ter algo instalado. Então você consegue trabalhar com documentos mesmo no formato do BR Office, que é o principal alvo da prova, o LibreOffice, assim citado, lembrar que é o mesmo cara. Então ele trabalha com os formatos, o BR Office trabalha, ele também trabalha com os formatos do Microsoft Office, mas a ideia é que você trabalhe usando um navegador. Então a ferramenta básica para usar os conceitos de computação na nuvem é você ter o computador conectado à internet e além dessa conexão você tem que ter o programa, que é o programa para acessar as páginas da internet. E o programa aqui é o próprio navegador de internet. E aí podem aparecer os exemplos. Mozilla Firefox, o Opera também aparecem algumas vezes na prova, mas com uma certa frequência baixa. Aparece lá para você questões como Internet Explorer e o próprio Google Chrome. Claro, existem outros navegadores com menor importância, mas estes são os principais que ela tem costume de colocar na prova. Então você precisa disso, um navegador para poder acessar essas ferramentas. E aí vem aquele princípio básico. Quando se fala em computação na nuvem, é um serviço pago ou um serviço gratuito? Aí que está a conceituação. Este serviço ele foi criado de maneira para ser
pago. Porém, quando a gente fala que Google Docs é um exemplo de aplicação que você paga para usar? Não, mas é um serviço extremamente limitado. Então você tem aí uma limitação no acesso ao conteúdo. Então aí já é um princípio básico. É um serviço criado originalmente para ser pago. Você tem acesso a parte do recurso gratuitamente. Então, característica é ser pago, mas você tem uso gratuito. E aí também dentro da computação na nuvem aparece lá o Microsoft Web Apps, ou simplesmente o Microsoft Web Apps. O que se remete a esta ferramenta? É, na verdade, o mesmo conceito que se daria ao próprio Google Docs, a estrutura de edição de textos, planilhas e outros programas usando simplesmente a nuvem de dados, sem a necessidade de instalação, porque isso é característica de computação na nuvem. E Storage? Storage está falando do armazenamento de dados. Quando fala em armazenamento, eles vão falar também vinculando ao Google Docs. Só que quando a gente usa a expressão Google Docs, estamos remetendo à computação, à aplicação de trabalhar com dados no tipo planilha, textos e outros formatos aí que nós temos. Mas quando nós falamos em armazenamento, nós vamos falar lá no Google Disco, ou falando aí na nomenclatura em inglês, eles vão falar do Google Drive, que é a ferramenta onde ficam armazenados os dados. Claro que neste caso nós sabemos que há uma certa vinculação, mas quando fala também na questão do próprio conceito de ferramentas da Microsoft, além do Microsoft Web Apps, também tem lá dentro de armazenamento a ferramenta conhecida como SkyDrive. Muito cuidado aí, porque é SkyDrive, já apareceu em prova escrevendo SkyDriver. É Drive. O Rzinho no final indica que é uma informação sobre como funciona uma determinada peça. Então, cuidado com a palavrinha similar que ela usa mesmo na escrita errada da palavra, do termo referente à ferramenta aí. Além desta estrutura de armazenamento de dados, pode aparecer lá para você o serviço conhecido aí como, por exemplo, o Dropbox, que esses já tem uma finalidade mais própria e específica de armazenamento de dados na nuvem. Então, essa é a essência de armazenamento de dados e computação na nuvem que ela pode colocar para você. Lembrar as características básicas. O simples vai resolver a sua vida. Por quê? Porque você identifica os erros que ela vai colocar para você nesta leitura do simples. Então, sempre, quando aparecer questões da CESP na sua frente, qualquer prova que você for fazer, principal dica, não leia toda a questão. Vá resolvendo a questão por partes. Como assim? Leu a questão, a primeira palavra, sobre computação na nuvem. Beleza, computação na nuvem, você já para e lembra dos conceitos vinculados. Não precisa instalar, é algo que roda na internet, bacana. Aí você vai lendo aos poucos a questão. Ao ponto que você vai encontrando questões ou simplesmente termos específicos que você conhece, os termos diferentes da informática, vá fazendo as devidas anotações que você pode colocar ali. Por exemplo, um exemplo de ferramenta. Quando ele fala de internet, você já puxa lá, essa aqui é rede pública. Quando ele fala em intranet, sublinhe para ver que é justamente a intranet e saber que é uma rede privada. Então você vai interpretando as questões aos poucos. E assim você garante que não vai errar a questão. Por quê? Porque as questões erradas da CESP, você vai identificar logo de cara. Porque você vai olhar, opa, isso aqui não tem nada a ver com o conceito. Opa, isso aqui já está tal qual o próprio conceito diz. Então você consegue resolver melhor as questões indo por partes. E claro, as questões erradas você identifica com maior facilidade. Normalmente a questão errada vai apresentar um ou mais erros. Normalmente ela traz 2 erros pelo menos. Então às vezes você ficou na dúvida em uma parte da expressão, procure alguma outra parte errada. Então você tem essa situação da CESP, ela coloca mais um erro normalmente na própria expressão para ter a afirmação de que ela está efetivamente errada. Mas, quando estiver certa, pode aparecer questões extremamente simples. E você vai olhar para a questão e falar, não pode. Como, por exemplo, a tecla de atalho para colocar lá a exibição do histórico no navegador é Ctrl+H. Será que é isso? O histórico Ctrl+H? Sim, podem aparecer questões extremamente fáceis nesse sentido, mas também muito cuidado com elas. Porque, por exemplo, eles falam lá assim, bom, o Google Chrome é exatamente uma ótima ferramenta para pesquisas na internet, assim exibindo o resultado de buscas. Está correto isso? Google Chrome é uma ferramenta para navegação e não para buscas. Google Chrome é um navegador. Agora, se eu falar Google apenas, aí eu posso interpretar como sendo um motor de buscas. E aí, justamente, nossos pontos a serem tratados. Então, muito cuidado aí com computação na nuvem. Só para nós mantermos aí a nossa sequência, vamos aí falar um pouquinho da segurança da informação. O que tange aos princípios básicos de segurança que você encontra na hora da prova? Bem, no que tange a segurança, a CESP tem abusado aí várias vezes aí de questões sobre segurança que ela já tem colocado em prova. Você já está
colocando questões que já apareceram em outros momentos e ela está trazendo elas. Bem, como por exemplo, princípios básicos de segurança da informação, aí bem destacados para você no seu material, onde você tem lá aquela básica dica sobre os princípios básicos de segurança da informação. Onde? O que você tem? Princípio da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Mas a forma mais simples que você tem para entender esse tipo de questão e matar a maioria das questões na interpretação é lembrar de uma palavra mais simples possível para o conceito. Quando você pensa em disponibilidade, você pensa em algo que esteja disponível. Mas lembre-se que o disponível é para quem precisar. Não é apenas para alguma pessoa ou um grupo específico. Falou algo do tipo específico, grupo, determinada pessoa, estou restringindo o meu público. Ao restringir o público, isto está caindo em outro conceito, porque disponibilidade é disponível para quem precisar da informação e não para determinada pessoa. E aí o próximo conceito, integridade. Palavra-chave, entendimento, na verdade, do próprio conceito da coisa. Quando você fala em integridade, você fala em não alteração do conceito. Ou seja, a palavra base que eles vão colocar é não alteração. Mas cuidado com aquela brincadeira que ela faz aí. Princípio de integridade é o princípio que garante a não alteração. Mas eu posso inferir, eu vou puxar um pouquinho da aula do Pablo aí, é possível inferir que este dado não poderá ser alterado? Não. Por quê? A integridade, ela garante a não alteração. Ela garante que o dado não foi alterado. Ela não impede a sua alteração. Não é uma proteção, não é um bloqueio no arquivo. É simplesmente uma garantia ao usuário, dizendo, ó, este arquivo não foi alterado. Eu estou garantindo esta não alteração. Ela, então, não impede a alteração, mas garante que se ela ocorreu ou não. Então, esse é um princípio básico de segurança, para que você possa ter uma maior confiança no próprio arquivo que você está trabalhando. Então, é isso que se baseia o princípio da integridade. É aquele princípio que você pode trazer para o mundo real. A ideia de você usar aí aquela assinatura resumida, a rúbrica, onde você coloca lá dentro de um documento impresso, você vai lá e faz a rúbrica em todas as páginas, exceto na última, normalmente. Por quê? Porque a última você coloca a sua assinatura por extenso. Nesta assinatura por extenso, você está garantindo outro princípio, que é o princípio da autenticidade. Ou seja, garantindo quem é o autor daquela informação. Então, quando você faz a assinatura por extenso, é isso que você garante no papel. E aqui você tem que garantir este mesmo princípio. Ou seja, garantir quem fez a informação. Tanto que, na maioria das vezes, dependendo, claro, a importância e significado do próprio documento, você vai levar isso para um cartório, fazer o reconhecimento de firma. Porque você quer um terceiro órgão ou uma entidade confiável que diga, é realmente a assinatura desta pessoa. E aí, pensando nessa mesma estrutura, dentro da ideia de certificação digital, aparece aí a autoridade certificadora. Então, em termos de comparação, o perfil da autoridade certificadora é igual a um cartório. Ela simplesmente tem como responsabilidade garantir a veracidade dessa informação e, obviamente, fornecer aí também um princípio das chaves públicas, onde que deve estar garantido e apoiado o princípio da disponibilidade. Ou seja, a autoridade certificadora é aquela que tem que manter disponível as chaves públicas. Por isso que o princípio de disponibilidade entra dentro dos aspectos de segurança da informação, porque o princípio básico, a chave pública, ela tem que estar disponível para quem precisar. Então, aí as vinculações dos conceitos dentro de segurança. E aí, o último conceito aqui que temos para entender é o princípio de confidencialidade. Mas quando nós falamos em confidencialidade, aqui nós estamos se remetendo aqui. Uma palavrinha básica para resumir isso aqui é o sigilo da informação. Ou seja, quando ele fala lá para você, eu quero restringir, eu quero que a informação esteja disponível para uma determinada pessoa, quero que a informação esteja disponível para um grupo específico. Eu estou restringindo, então eu desejo o sigilo dessa informação, porque ao dizer que eu quero esse grupo, o resto eu não quero que acesse. Então este é o princípio de confidencialidade. Então muito cuidado, que ela quando coloca essas questões para você na prova, ela vai estar simplesmente colocando um termo, jogando o conceito de outra, ou vice-versa. Esta é a situação mais comum. Ou simplesmente descrever o conceito tal qual na própria questão. Então, pontos aí de segurança da informação também envolvem aí, obviamente, os malwares propriamente ditos, que têm aparecido aí com uma grande frequência nas provas da CESP.
Três em principal que a gente sempre vê nas aulas. Quando nós falamos lá de malware, tem que lembrar que vírus é um malware, mas nem todo malware é vírus. Porque além do vírus, nós temos lá também, por exemplo, o worm. Assim como o worm, também aparece o que a CESP normalmente vai citar para você como trojan. E lembre, a CESP está misturando termos. Até um tempo ela só utilizava os termos em português, mas agora ela está abordando os termos mesclando. Ora ela fala backup em inglês, ora ela fala backup em português, só para levar você a uma confusão. Ambos os termos estão corretos. Aqui o mesmo caso, worm, ela pode citar para você na hora da prova simplesmente pelo termo verme. Ou cavalo de Troia, quer dizer, o trojan ela pode citar pelo termo cavalo de Troia. Então ela tem feito essas abordagens de uma forma aí tentar voltar ao padrão que ela sempre teve, que é trabalhar com os termos em inglês. Dados alguns acontecimentos que levaram ela a trabalhar com os termos em português aí, depois de umas situaçõezinhas aí. Bem, primeiras características que nós devemos observar. Um vírus, infelizmente, ele depende da ação do usuário. Então, o usuário executa o arquivo, então ele é um vírus. O worm, ele depende do usuário? Não, o worm é automático. Então, você tem a característica aí também desse cara ser automático durante a sua execução. Ele não depende que o usuário abra ou execute algum arquivo. O cavalo de Troia, assim como o vírus, ele também depende da ação do usuário. Então, o usuário teve que executar este arquivo. Mas o cavalo de Troia é aquele que vai ser dado ao usuário como sendo um presente. Aquele que basicamente é um meio para outros malwares. Lembrando que esses outros malwares podem ser quase todos os outros tipos de malwares conhecidos. Por exemplo, pode ser um spyware, pode ser um vírus, pode ser um worm. Claro que fica estranho ter um outro cavalo de Troia dentro dele. Mas a ideia é que ele traz dentro dele outros malwares. E principalmente, o que ele vai colocar lá para você é que o cavalo de Troia faz aquilo que se compromete. Ou seja, ele vai executar, por exemplo, a apresentação de slides que você recebeu no e-mail. Ela vai ser exibida para você na íntegra, porque a intenção dela é que, assim como este presente, este e-mail, distraia o usuário durante a exibição desta apresentação. Então, o princípio básico do cavalo de Troia é a distração. Como uma pessoa entrando na sala de aula, distraindo todo mundo olhando para o lado. É um exemplo disso. Então, você tem estas situações dentro dessa colocação. Mas aí o vírus, o que ele tem mais? O vírus é aquele cara que causa danos. Então, ele também tem como característica estragar tanto a parte do software, como também pode estragar peças. Um vírus causa danos também às peças do computador. Lembra que lá, por exemplo, fica abrindo e fechando a gaveta do CD, chega a um ponto que vai estragar isso, querendo ou não. E aí, o cavalo de Troia tem essas características. E o worm? O worm é aquele cara que quer ser o mais discreto possível. E aí eles vão vincular a outras formas de ataque ao worm. Quais formas de ataque? Eles vão falar que ele é utilizado, por exemplo, para promover ataques de negação de serviço, também conhecidos como ataque de DDoS, ou seja, sobrecarregar algum sistema, algum servidor, com incessante acesso aí que pode ser determinado por um outro computador. Então aqui eles vão falar no estado bot, ou também citado algumas vezes nas últimas provas, como botnet, ou seja, um robô controlado pela internet. E aí ela vai utilizar aqui também, como descrição do worm, a ideia da palavra acesso remoto. Ou seja, assim como o próprio vírus também tem essa característica, mas é algo mais próprio do próprio worm, a ideia de você falar em um acesso remoto. Ou seja, alguém acessar o seu computador à distância. A ideia de acesso remoto é acesso pela internet, ou seja, o cara está controlando o seu computador. Basicamente o conceito de botnet aí também, que pode aparecer de modo isolado e não apenas dentro do worm. Então o vírus causa danos, depende da ação do usuário, mas principalmente você identifica que o vírus ele tem uma característica que é explorar falhas do sistema. Então ele explora falhas. Uma das principais características aí do vírus é ter essa exploração de segmentos, como por exemplo, tem um arquivo que fica sendo executado a todo momento que você conecta um CD ou coisas do gênero. Então você tem características vinculadas aí ao vírus também. Então estes são os três principais, mas vale lembrar, você tem lá, por exemplo, o spyware. Qual que é o princípio básico? O spyware é um programa espião. Por que quando eu falo lá para você o termo spyware, você lembra que ele é um programa? Porque tem o termo where. Isso aqui normalmente cai em comparação com esta outra forma de ataque. A forma de ataque conhecida como phishing. Qual que é a diferença do phishing para o spyware? O spyware é software, ele é um programa. O phishing
Não. O phishing ou ele vai ser citado como sendo uma página, ou seja, um site na internet, ou também eu posso citar esse cara como sendo um e-mail. Mas uma página ou e-mail que são determinados e classificados como páginas ou e-mails falsos. Então você tem aí a característica relacionada a uma página ou um e-mail do tipo phishing. E-mail falso, que tenta se passar por um e-mail ou página de um serviço confiável, com a intenção simplesmente de capturar os dados do usuário. Essa é a ideia base desse tipo de ataque. Enquanto que o spyware é aquele programa que captura os seus dados. Mas não a todo momento, ele vai depender de alguma pré-ação, que é, por exemplo, você executar um programa, estilo MSN, Skype, atualizando, ou você também pode estar lá falando, essa é uma determinada página na internet, e a partir daí começou a capturar os meus dados. Então, isso são características vinculadas ao spyware. E aí, só para pegar na sequência, agora eu vou catar aqui, porque nós temos algumas ferramentas sobre os editores de texto que têm a sua relevante importância na hora da prova. Por quê? Você tem lá na hora da prova falando sobre o Writer e também falando sobre o Calc. Os editores de texto do conhecido LibreOffice também pode ser compreendido como o BR Office, onde eu coloquei ali para vocês várias ferramentas de cunho importante. Por exemplo, começando lá pela primeira ferramenta. E aí vem meus dons artísticos afora aqui neste momento. Você tem lá o botãozinho do pincel exatamente ali descrito. O que é o pincel dentro dos editores de texto, editores de planilha e editores de apresentação? Aí uma característica básica. É uma ferramenta que você encontra em todos estes editores. Não é exclusivo do editor de texto. Então, como que é o nome deste cara? Pincel de estilo. O que esse pincel faz? Esse pincel de estilo? Ele copia simplesmente o estilo de formatação. Ele vai copiar texto? Não, somente formatação, ou seja, negrito, itálico, sublinhado, centralizado, esquerdo, direito, alinhamentos. Então, somente isso ele copia. Cuidado com essas características básicas aí a respeito deste botãozinho. Aí, na sequência, você tem um outro botão, que na verdade é uma impressora, e essa impressora apresentada aí com uma lupa ao lado. O que é essa opção? A opção de visualizar impressão. Então, isso aqui é para que você possa ter aí a visualização da própria impressão que você deseja realizar aí no processo. Muito bem, tranquila essa daí? Por que eu apresento ela? Porque ao lado dela você normalmente encontra o botãozinho da impressora simplesmente descrito. E aqui ela tem um nome bem diferente, considerando aí o próprio Microsoft Office. No Microsoft Office você lembra lá como a opção de impressão rápida. Mas aqui no BR Office, no Writer, o nome dessa opção é imprimir diretamente. O que é essa ideia de você imprimir diretamente? É que ele vai estar colocando dentro do próprio nome do botão o nome da impressora que você vai estar fazendo a impressão. Então aqui ao lado vai estar lá, imprimir diretamente na impressora tal, tal, tal. E aí vale a pergunta, quem que é essa impressora? A impressora que está definida como impressora padrão. Se eu tiver mais de uma impressora, obviamente uma vai ter que ser definida como padrão. E aí características do Windows, onde eu defino que é a impressora padrão? Por meio do painel de controle. Então, características básicas vinculadas a este cara também e, de modo geral, aos outros editores. Mas também aparece ali um botãozinho bastante peculiar. Aquele botão onde que aparece lá um símbolo mais ou menos assim, e você tem lá escrito PDF em cima dele. O que significa esse cara? É o botão que é característico do BR Office. É a opção que permite você exportar diretamente como PDF, ou simplesmente colocada lá para você na hora da prova, como exportar para PDF ou exportar como PDF. Então, uma característica básica aí. Qual que é o princípio? Se eles falarem comparativo ao Microsoft Office, no Microsoft Office a opção é salvar como PDF. Aqui é exportar. Porém, eu posso dizer que o BR Office salva um arquivo no formato PDF? Sim. O que eu não posso dizer é para o Microsoft Office que ele exporta como PDF. Então, cuidado na característica do termo apresentado, que ela tem que ser de caráter específico. E o último botãozinho aí, destaque do próprio BR Office, do Writer, é o botão aí que você tem aquele P virado. Qual que é a ideia deste botão? É aquele botão conhecido como caracteres não imprimíveis. O que os caracteres não imprimíveis fazem? Os caracteres não imprimíveis simplesmente não aparecem na impressão, óbvio. Mas o princípio básico desses caras é que eles são basicamente estruturas de edição de texto. Ou seja, eu quero editar o texto. Então ele vai exibir
símbolos que auxiliam você na edição, como caracteres especiais que identificam onde termina uma linha, onde termina um parágrafo. Então, estes são símbolos que você vai encontrar ao exibir este botão. Então, este botão nada mais é do que exibir ou não os caracteres não imprimíveis. Lembrando que, quando aparecer o próprio símbolo do botão, o que ele identifica? O final de um parágrafo. E aí a CESP explora questões de você dizer, aqui tem um parágrafo, tem dois. É uma segmentação ou uma ferramenta de numeração de linhas ou é uma ferramenta de numeração de parágrafo? Você consegue determinar isso quando? Quando você tem a visão clara dos caracteres que identificam o término de um parágrafo. Essa é a essência básica sobre esses caracteres, estes símbolos. Bem, na sequência também temos aí a observar algumas ferramentas e características a respeito dos editores de planilha. Mas antes, e meio que emendando, lembrar que no BR Office existem os assistentes, principalmente aí assistentes de criação de documento, uma característica dos editores de planilha, usada e explorada até mais recentemente do que os outros editores. Mas dentro dessa ideia de assistentes, você tem aí o primeiro desenho, a primeira ferramenta representada a respeito do calque. Este botão do FX, o nome dele é assistente de função. É uma ferramenta que você encontra no programa para que ele abra uma janela e aí você, nesta janela, escolha qual função você deseja utilizar e ele vai te dando dicas, informando o que vai em cada campo da função. Existem milhares de funções ali listadas para que você possa utilizar. E aí, claro, lembrar das principais que eles podem estar vinculando na prova. Função soma, função média e a função C, as três principais aí que a CESP gosta de explorar nas provas. Além disso, você tem lá o botão, que no BR Office você também encontra, é o botão soma. Então, o nome simplesmente direto deste cara é soma. O que ele faz? Ele vai inserir a função soma e somente a função soma. Ele não insere mais ninguém além desta função. E aí tem aquele botãozinho aqui, que nem vou me arriscar a desenhar, mas você tem aí no seu material, que são essas pilhas de moedas, onde que você, por meio delas, simplesmente tem aquele botãozinho conhecido como estilo moeda. Cuidado! Comparação com o Microsoft Office indireta que pode ser colocada aqui para você. Quando você fala em estilo moeda, é aquele princípio básico que você tem. Imaginando que aqui seja a sua célula, a largura da sua célula dentro do editor de planilha. Ao aplicar o estilo moeda, o R e cifrão vão ficar grudados juntamente com o valor, vírgula, 00, ou seja, duas casas decimais serão exibidas a partir do momento que você formata desta forma. Ou seja, eu tenho aqui o R cifrão grudado. Quando o R cifrão fica à esquerda, isso é no Excel, quando você utiliza os estilos contábeis, é lá que utiliza esta formatação. No Calc, você vai estar trabalhando somente com estilo moeda. Princípios de formatos de célula, formato de data e hora são formatos característicos. Você pode subtrair uma célula com uma data de outra com outra data. Lembrando que a diferença será dada em dias. Enquanto que você, fazendo a subtração de células com hora de outra com hora, a própria hora de diferença é que será exibida no formato padrão de hora exatamente. Aí na sequência, o último botãozinho referente ao próprio editor de planilhas é o botão aí que você trabalha com a percentagem. Porcentagem dá no mesmo. Então você está falando aí formato de percentagem. Lembrando que se você já tiver com o número na célula, ele vai multiplicar este número por 100 e colocar a vírgula 00, o sinal de percentagem, basicamente. Ou seja, se primeiramente for colocado o número ali dentro, exemplo, tinha lá o número 5, e depois que eu tenho o número, ou selecionar essa célula e clicar no botão de percentagem, ele vai ficar 500%, multiplicou por 100 e colocou o símbolo, porque ele mantém o número, ele não muda o formato. Porém, se em primeiro momento eu formatar a célula como percentagem, não vai mudar nada visualmente, eu só formatei ela como percentagem. Mas eu já estou previamente dizendo, é algo por 100. Então, se eu digitar o número 5 aqui dentro, este número 5 será equiparado a quê? Ele simplesmente vai ficar o 5 e vai aparecer a percentagem. Mas, lembrar que na hora de calcular esta informação, na hora de calcular este dado, o número que efetivamente está aqui dentro dessa célula, o número 0,05, porque eu estou falando de 5%. Então, cuidado. Primeiro colocando o número, depois o formato, ele vai colocar 500%. Primeiro o formato, depois o número, o valor representante ali dentro
é o 0,05. Aqui o número que existe aqui dentro ainda é o número 5 naquela situação, o primeiro caso aí que nós mostramos para você. Bem, e por fim, aí, o que eles podem falar de editores de planilha é as ferramentas de filtro e autofiltro. A ideia é você poder classificar os dados em colunas, dizer o que você quer exibir de um determinado conjunto de dados ou não. Então, esses princípios, eu até coloquei ali a figura para você, lembrar que esses recursos são encontrados através do menu Dados. O menu Dados está vinculado ao dado, conjunto de informações que você coloca em uma planilha. Sobre internet, os princípios básicos de diferença entre internet e intranet. Internet é a rede mundial de computadores. É pública, enquanto que a intranet é uma rede privada. Características básicas, mas que auxiliam você em várias questões. E aí, claro, o conceito de VPN, que é aquela ideia de você constituir uma intranet, só que de maneira virtual. Ou seja, aquela ideia de você passar por dentro da internet, mas mantendo as características de privacidade de uma intranet. Então, cuidado aí com o conceito de VPN. E as ferramentas da web que podem aparecer, e Acesso tem colocado de uma forma meio que recursiva nas suas provas, hora traz, hora não traz, sobre as ferramentas da web de buscas. E aqui eu coloquei 3 características básicas consideradas características de busca avançadas. O uso do caractere menos. Se você colocar lá alguma palavra ou termo diretamente expresso na busca. E aí você lembra que busca, você está falando do Google ou você está falando simplesmente do motor de busca do Bing. São 2 exemplos que ela vai utilizar. Se eu escrever ali uma palavra e diante dessa palavra, lá, antes dela, basicamente, colocar o caractere, o símbolo menos, significa que eu quero um resultado, mas que não possua esta palavra que eu coloquei aqui. Obviamente, você vai ter que ter algum outro termo para fazer a busca. Apenas um não rola. Então, você quer buscar este termo, mas se no site que estiver este termo aqui, o Google encontrar a palavra que está aqui antes, ou melhor, depois do menos, ele vai excluir do resultado. Ele não vai mostrar este site para você. E aí também aparece lá o caractere asterisco. O asterisco é a ideia do qualquer. Ou seja, ele vai completar para você estes contextos. É a ideia de você colocar sufixos ou prefixos de modo genérico. Então, esta é a essência do caractere asterisco. E aí também aparece a ideia das aspas duplas. Aspas duplas é a busca por frase exata. Então, ele vai buscar por uma frase tal qual a que você escreveu entre aspas duplas. Lembrando que isso pode ser combinado. Eu posso colocar um menos antes dessas aspas duplas, então eu vou excluir do resultado exatamente estas frases que forem colocadas ali. E, por fim, quando eles falam em termos de ferramentas colaborativas, eles estão falando daquelas que nós citamos no início. Google Docs e o Web App são também considerados ferramentas colaborativas, ou seja, é permitido várias pessoas trabalharem em simultâneo para gerar aí um documento finalmente. E também a característica da ferramenta Wiki. E um maior exemplo, a Wikipédia aí. Então, são características e ferramentas onde há uma colaboração de vários usuários. Então, são os princípios que você pode encontrar nessa prova da CESP aí. Muito bem? Então, foi aí uma revisão super corrida. A ideia é essa, muito conteúdo para nós abordarmos em pouco tempo, mas é a ideia da revisão para que você possa aí ter um bom êxito na sua prova.